Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com o podcast do Reclame Aqui, Reclama que eu te escuto. Se eu não me engano, tô falando isso toda vez, né? Uhum. Esse sim é o 13º episódio da nossa série. Tô aqui com o Francisco, presencialmente. Tudo bom, Francisco? Tudo bem com você? Tudo. Felipe. Tudo ótimo. Formal, Chicão. Formal pra caramba. E estamos Toda hoje com o vez nosso isso. primeiro convidado internacional, como vocês podem ver, tá aqui na tela com a gente, o Pedro Barros Lourenço, conhecido como Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa. Tudo bom, Pedro? Obrigado por ter topado vir conversar com a gente aqui. Eu é que agradeço. Agradeço imenso o convite, a oportunidade de poder estar aqui a conversar convosco. Tenho imensa pena não estar aí. E inveja também, principalmente. Tenho um tempo fantástico. Aqui está sempre a chover. Está muito frio. Está mesmo horrível aqui. Mas sem dúvida que para nós é um prazer enorme poder partilhar e estar sempre à conversa convosco. Acreditem, é de fundo do coração. Bom, obrigado, Pedro. Aqui tá um calor assim de um sol para cada pessoa. Mas, Pedro, deixa eu pedir primeiro, acho que as pessoas que acompanham o Reclame Aqui há bastante tempo já devem ter ouvido falar um pouco do Portal da Queixa, que é nosso, vamos chamar assim, nosso irmão português, nosso irmão europeu. O Portal da Queixa se parece muito com o Reclame Aqui, mas eu queria que você falasse para o nosso público aqui, primeiro, quem que é o Pedro, contar um pouco da sua história aí em Portugal, Pedro, e falar um pouquinho o que é o Portal da Queixa, né? E o grupo como um todo, né? Queria que você contasse para o nosso pessoal. Bom, obrigado, Filipe. Obrigado, Chicão. Na realidade, como tu disseste, é um facto. O Portal da Queixa traduz exatamente aquilo que é a dinâmica e, no fundo, o propósito do Reclame Aqui no Brasil. Nós nascemos lá atrás, em 2009, também numa fase, ainda numa época muito pré-digitalização, mas nasce exatamente numa necessidade de reclamar que eu tive, enquanto cidadão, enquanto consumidor, juntamente com a minha esposa, a Sónia, que também é uma das cofundadoras e é hoje a atual CEO do Portal da Queixa, e que nasce exatamente numa necessidade de nós reclamarmos enquanto casal de uma compra que eu tinha efetuado para o nosso filho, que na altura tinha 4 anos, em que eu lhe comprei um bulical, que é um pequeno bolo de chocolate, em que não estava bom para reclamar e na realidade acabamos por... não estava bom para comer e acabamos por exatamente por reclamar acerca disso. E foi esse o grande mote, ou seja, o grande princípio da construção do Portal da Queixa. Mas ele nasce, e pegando um bocadinho na pergunta que me fazes, nasce também com uma vontade que eu já vinha, de alguma forma, a trabalhar por essa altura, e estamos a falar em 2007, 2008, em que eu, enquanto empreendedor, enquanto profissional, venho de uma época muito pouco digital ainda na altura. Eu sou designer de profissão e estava a tentar exatamente fazer essa passagem do design para o web design, ou seja, estava a tentar entrar no mercado digital. E a minha vontade foi exatamente nessa fase começar a criar projetos online, ou seja, tudo aquilo que na realidade nós já fazíamos de forma analógica, fora do ambiente web. Eu estava a tentar trazer isso para dentro da web. Então, quando acontece esse problema, essa reclamação que acabou por ocorrer no nosso cotidiano, com a compra de um bolo de chocolate para o Guilherme, o nosso filho, resultou num brainstorming, ou seja, resultou numa vontade de, porque é que não há nenhuma plataforma online em que nós possamos, enquanto consumidores, reclamar, possamos partilhar estas experiências e trazer as marcas exatamente para o mesmo espaço digital, com transparência, com rapidez, para podermos todos crescer exatamente e melhorar todo este processo de compra entre marcas e consumidores. E foi exatamente esse o modo, ou seja, a ideia inicial surge daqui, e assim num ato quase de um bocado translocado, decidi avançar com a construção do portal e coloquei-o online em 2009, ou seja, já há quase 15 anos atrás, e foi crescendo a partir daí até então. Hoje já, obviamente, temos uma dinâmica totalmente diferente do que era em 2009 e já estamos espalhados por várias partes do mundo. Estamos em 5 países,
Estamos em Espanha, em França, em Inglaterra, entramos também na África do Sul e vamos entrar agora, entretanto, em mais países africanos e países europeus, fazendo este trajeto de expansão que felizmente tem corrido com muito sucesso e tem nos permitido entender que aquilo que nós fazemos enquanto portal da queixa e que vocês fazem exatamente também enquanto Reclame Aqui, ainda tem muito espaço para se poder trabalhar no mundo inteiro, porque na realidade há muito poucas plataformas que fazem este tipo de relação muito aberta, muito transparente entre marcas e consumidores, baseados na reclamação. Ou seja, nós encontramos muito facilmente plataformas baseadas em review, mas na realidade esta dinâmica no fundo da partilha da experiência num momento da jornada do cliente em que ele está exatamente a identificar um problema, ainda é uma grande novidade para muitos países e até países com um mercado bastante maior do que o português. Por isso, na realidade, eu posso me considerar, enquanto profissional, um mero consumidor que estava na hora certa, com o motivo errado, porque era uma reclamação, e com as ferramentas que na realidade tinha no momento, que era a capacidade de desenvolver um website, e assim o fiz, Legal. já na altura em 2009. Pedro, essa foi a inspiração, né? Mas você lembra qual foi a sua primeira reclamação ali como consumidor depois disso? Ou alguma reclamação que você tenha feito, alguma queixa que você tenha feito que te marcou ali, que foi um momento que você olhou e falou, tá, isso daqui tem pela solução que eu tive através do meu próprio portal aqui, esse negócio vai longe, as empresas estão apostando também, as empresas estão embarcando e solucionando junto comigo. Tem alguma reclamação, alguma queixa específica ali que te deu esse insight, te mostrou isso também? Eu posso confidenciar, Chicão, que na realidade eu reclamo muito. Por isso há muitos momentos, há muitas... muito. Por isso, ao longo destes últimos 15 anos, foram imensos os momentos. Eu fui utilizando a nossa própria plataforma para me fazer valer dos direitos e trazer as marcas para junto dos consumidores, para junto de nós, com esse intuito de não só fazer com que o meu problema ficasse resolvido, mas também que pudesse ser partilhado com outros consumidores e que a marca também pudesse crescer, melhorando o seu processo e melhorando aquilo que eu identifiquei como menos positivo em toda a minha relação, ou o processo de compra, ou o processo de venda, dependendo daquilo que foi a circunstância. Mas, na realidade, nós fomos passando por várias etapas ao longo destes 15 anos. Não é? Numa fase inicial, nós éramos apenas um site para reclamações. Aliás, era quase mais até um fórum, porque ele nasce exatamente nesta perspectiva de um fórum, e era unidirecional, ou seja, tudo aquilo que nós recebíamos e os consumidores lá partilhavam não tinha uma interação com as próprias marcas, então ele era colocado lá a informação e ficava. E era só possível de ser visualizado por outros consumidores, pelas marcas também, mas não tinha esta dinâmica de partilha da própria marca também, ou seja, de interação. Isso acontece um bocadinho mais tarde, já em 2013, quando na realidade nós criamos a rede social de consumidores. E aí então permitimos esta bidirecionalidade, trazendo exatamente as marcas para o mesmo plano. Não é? Até porque há aqui momentos que também são no fundo um reflexo daquilo que é a evolução da própria sociedade, a literacia digital dos consumidores, Claro. Que influenciam e muito não só aquilo que foi o nosso crescimento e os momentos em que fomos passando, mas também aquilo que foi a presença das marcas neste ecossistema online, em que se colocam cada vez mais numa posição muito idêntica, ou pelo menos num patamar muito idêntico àquilo que é o consumidor. E por essa razão, há momentos que eu me recordo, um deles obviamente é a primeira reclamação do Bulical, que foi uma cadeia de supermercados, em que eu não tive na realidade uma solução, porque só muitos anos depois é que eu consegui falar com essa cadeia de supermercados, já enquanto portal da queixa, e a reclamação nunca chegou a ser resolvida, é um facto. Apenas me devolveram na altura o montante que eu tinha gasto com a compra do bolo de chocolate, mas o processo em si e a resolução, ele nunca chegou a existir.
Depois lembro-me de uma reclamação que se tornou até muito viral dentro da nossa própria plataforma, que foi uma operadora de telecomunicações, em que eu já era cliente dessa operadora já há mais de 15 anos, se bem recordar, 18 anos, e entretanto a operadora começou a ter um serviço não tão de acordo com a minha expectativa como era de uma forma inicial, ou seja, o seu serviço em termos de qualidade começou a decair, e eu recordo-me que entretanto fiz imensas reclamações, fui tentando de alguma forma entrar em contacto com a marca, melhorar e dar essa chamada de atenção, mas não fui tendo o mesmo retorno, e então decidi fazer uma reclamação, quase como uma carta de despedida, como se fosse uma relação entre um namorado Bom demais. uma relação amorosa. Então eu acabei por escrever essa reclamação, ela está pública. Que legal. Nossa, muito legal. E foi muito engraçado porque a reclamação, como ganhou viralidade, acabou por chegar à presidência, e depois acabei por ter, sim, um contacto muito direto por parte de quem era responsável pelo... E estamos a falar da Vodafone, que é uma das maiores operadoras, não só em Portugal, mas mundialmente. Mas acabou por ser um processo interessante, engraçado, porque criou ali um storytelling, até de alguma maneira um case study para a própria marca. E isso foi muito interessante perceber que aquilo que nós fazemos enquanto consumidores também tem muito impacto no processo de melhoria das marcas, e as marcas também precisam dessa partilha de experiência para poderem entender exatamente em circunstâncias normais, no cotidiano, onde é que conseguem ser mais relevantes para o consumidor, e o que é que podem fazer para reter e fidelizar o consumidor nestas circunstâncias em que ele está menos satisfeito, como era o meu caso. Não é? Infelizmente, no caso que eu estou a relatar, já não foram a tempo, porque quando eu recebi esse contacto por parte do C-Level da marca, já eu estava na outra operadora, já era cliente de outra operadora, e que acabou por ser também, no fundo, um case para que a marca percebesse que tem que agir com muito mais celeridade hoje em dia, porque o consumidor tem também uma oferta muito mais abrangente e também muito mais imediata. Não é? Nós entramos hoje em dia online e conseguimos ter um acesso a uma oferta e contratualizar um serviço, talvez, se calhar, em 5, 10 minutos. Não é? E isso foi também um dos pontos que depois acabou por ficar nesse case study, que eu estou a referi-lo porque sei que ele é utilizado ainda hoje em dia internamente dentro da empresa para poder ser, no fundo, um exemplo de como, na realidade, a marca deve melhorar e deve agir de forma muito imediata. Perfeito. Não, perfeito. Pô, fica muito claro, Pedro, a evolução aí quando você traz essas tratativas, né? Eu ia até te perguntar se você podia falar um pouco dos números do Portal da Queixa. Eu vi aqui algumas, antes da gente entrar no ar, eu entrei, obviamente, no portal, dei uma olhadinha nas empresas do ranking, né? E eu queria te pedir, para falar um pouco sobre os números do Portal da Queixa e do grupo como um todo, né? Você falou que estão em 5 países já. E falar um pouquinho como que foi o comportamento, o comportamento das equipes de atendimento aí na Europa. A gente conversou com várias aqui no Brasil e a gente vê que está tendo cada vez mais investimento, as empresas estão se preocupando com o atendimento ao cliente. Eu queria que você fizesse o paralelo, como que está em Portugal, na Europa, na África do Sul, por exemplo. O que você vê? Você está vendo uma evolução nas equipes de atendimento ou não? Conta aí pra gente. Sim, mas pegando então pelo início da pergunta, sim, é um facto. Na realidade, hoje em dia, nós já não somos conhecidos só pelo Portal da Queixa, até porque o nome, embora seja muito bom, seja um nome exatamente como eu reclamo aqui, que se traduz ele próprio muito facilmente, ou seja, quem ouve o nome Portal da Queixa ou quem ouve o nome Reclame Aqui facilmente entende qual é a proposta que está a ser oferecida, mas tivemos, obviamente, uma tomada de decisão quando entramos em Espanha, em França, em Inglaterra e na África do Sul, que tínhamos que adotar nomes diferentes, noutra língua nativa, porque Portal da Queixa não poderia ser usado fora dos países dos PALOP, da língua portuguesa, não é? Então nós fomos adotando nomes diferentes em
em cada região. Por exemplo, em Espanha, nós somos conhecidos como Libre de Guerras, em França como Reclame Ici, em Inglaterra como Complaints Book, e adotamos também uma global brand, ou seja, uma marca global, que é a Consumers Trust. A Consumers Trust é exatamente também o nome da nossa empresa, mas ao mesmo tempo já representa esta globalidade das plataformas que existem espalhadas pelo mundo, que estão dentro da nossa estrutura e da nossa esfera de atuação. Isso para nós, sem dúvida, que trouxe um desafio muito grande, em primeiro momento, que era perceber como é que nós nos íamos adotar do ponto de vista cultural e também legal, porque independentemente de estarmos na Comunidade Europeia, em que grande parte da legislação atua de uma forma muito idêntica, assente em diretrizes europeias, mas tínhamos o caso, por exemplo, da África do Sul, que estava numa geografia totalmente diferente, num outro continente, e com um mercado muito dispar daquilo que era o mercado a que nós estávamos habituados, nomeadamente na Europa. Não é? E isso criou-nos um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo também essa era a nossa grande vontade, era sermos desafiados e tentar perceber se o sucesso que nós tínhamos tido aqui em Portugal era passível de ser transposto para outras geografias e para outros mercados. Felizmente estamos a ter indicadores que sim. Felizmente aquilo que é a realidade de um português, como curiosamente também é a realidade de um brasileiro por existirem estas plataformas nos nossos países, é também a realidade de um consumidor noutro país, porque tem exatamente as mesmas necessidades, tem exatamente os mesmos comportamentos, e poderá, sim, então, haver aí a diferença cultural ou a diferença do ponto de vista daquilo que são os mecanismos legais para acionarem os seus direitos e a própria forma como as marcas se correlacionam com os consumidores nessas geografias. Mas, muito honestamente, não há assim uma diferença tão substancial e nós já estamos nestes países desde 2019, ou seja, a nossa expansão já tem alguns anos, tem-nos sido muito interessante perceber que as diferenças e as adaptações que tivemos que fazer não foram assim tão grandes como nós, numa fase inicial, achamos que poderia ser e tivemos esse receio, sem dúvida, numa fase inicial. Felizmente não tem sido, e não só temos vindo a crescer noutros países, como também continuamos com um crescimento constante em Portugal. Nós em Portugal já alcançamos mais de 1 milhão de utilizadores registados, o que representa 10% da nossa população. Nós somos um mercado muito pequeno, mas temos uma representatividade muito forte dentro do nosso mercado, e os nossos níveis de notoriedade andarão certamente entre os 9 em cada 10, ou seja, estamos a falar que a nossa presença, mesmo nos mídias, mesmo na comunicação social, é muito frequente. Nós temos uma média, por exemplo, de 4 notícias que referem o Portal da Queixa por dia em toda a comunicação social, desde a televisão, à rádio, à imprensa escrita e imprensa online também. E estamos com uma abrangência também muito significativa do ponto de vista daquilo que são as marcas que pretendem estar presentes no Portal da Queixa, em que já são mais de 20 mil as que temos registadas na nossa plataforma aqui em Portugal. Isto traduz o quê? Traduz, num primeiro momento, um indicador de que o consumidor está cada vez também, ele próprio, mais ativo online, está cada vez também muito mais consciente que a sua partilha tem um impacto muito forte, muito profundo na contribuição daquilo que é a melhoria das marcas. Ele sabe que se efetuar uma reclamação, que se apontar um processo de melhoria para uma marca, isso vai ter um peso muito grande, isso vai ser, sem dúvida, levado em linha de conta pelos departamentos de Customer Service, até mesmo pelos departamentos de marketing, porque percebem claramente que a mensagem tem que ser cada vez mais transparente. Aquilo que há uns anos atrás nós olhávamos para a comunicação do marketing, em que normalmente era efetuado de uma forma unidirecional, porque o que nós víamos de publicidade seria nos outdoors, seria na televisão, seria na rádio, e nós, enquanto consumidores,
não tínhamos capacidade de ter uma réplica relativamente a isso. Ou seja, se nós víssemos uma marca a fazer um storytelling ou a passar uma mensagem dando nota de que era melhor no seu setor, e se nós, enquanto consumidores, não tivéssemos essa mesma percepção de valor, não tínhamos forma de conseguir partilhar a nossa opinião, porque era unidirecional. Ou seja, na realidade, nós não conseguimos participar ativamente nessa construção da reputação das próprias marcas. Não é? Hoje em dia, os consumidores já percebem que têm exatamente esse poder nas suas mãos. Mudou, sem dúvida, aquilo que é esta dinâmica do que é a real percepção de valor de marca ou aquilo que é a reputação das marcas. Esta reputação passou cada vez mais para as mãos dos consumidores. E esse poder, sem dúvida, que foi um benefício muito grande para todo o ecossistema, porque ganharam as marcas, porque conseguem obter um feedback muito real da experiência do consumidor, muito mais célere também e muito mais fidedigno, porque sem dúvida que um mecanismo muito importante que as marcas têm é exatamente tentar obter a recolha da opinião dos seus clientes, mas muitas das vezes quando o tentam fazer, ou o momento não é o mais indicado, ou o canal acaba por também não encontrar o público-alvo mais adequado ao seu produto e ao seu serviço, e então a reclamação e esta interação dos consumidores através de plataformas como as nossas vem trazer exatamente esse privilégio que é poder passar uma informação muito fidedigna, muito real daquilo que é a experiência de consumo das marcas, dos produtos, dos serviços, e que então beneficia em muito todo este processo, porque não só a marca vai conseguir dar uma resposta muito mais eficaz e melhorar o seu serviço, mas o cliente também sabe que a sua intervenção fará que no futuro irá ter um produto ou um serviço bem melhor do que o que tinha à data, porque sabe que, sem dúvida, esse processo de intervenção é muito consequente. Não é? Com certeza, então, Pedro. É a experiência de verdade, né, do consumidor, do cliente ali em tempo real, que todo mundo pode consultar, exposto ali no site. Eu queria te fazer uma pergunta até em cima um pouco do que você estava falando. Dentro dessa experiência, dentro dessa dinâmica, acho que até cultural que você trouxe ali da diferença entre países que não é muito grande e tudo mais, onde vocês estão se inserindo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor em todos os estabelecimentos comerciais, em restaurante, em lojas. Aí em Portugal, em todos os estabelecimentos, vocês têm o livro de queixas, né? O livro de reclamações aí com vocês. Você enxerga que existe ainda alguma barreira cultural que precisa ser transposta aí do lado de vocês? Ou você acha que o consumidor, nessa digitalização que você falou que está acontecendo cada vez mais presente, já entende ali 100%, ou ainda existem desafios culturais a serem transpostos? E claro, alguma outra coisa sempre existe, até no Brasil a gente ainda tem, como reclamei aqui, muito desafio para transpor, mas é algo que dentro de Portugal até chama muito a nossa atenção ali, o fato do livro de queixa estar presente em todos os balcões para você ali registrar manualmente a sua queixa. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que você aí e a Sony, todo o time do Portal da Queixa trabalham isso, lidam com isso dentro da comunicação de vocês também. Sim, é um ponto interessante porque, exatamente como eu estava a referir na resposta anterior, o facto de as marcas estarem cada vez também mais pressionadas no sentido de darem respostas muito mais efetivas, serem muito mais próximas dos consumidores, faz com que todo este processo de melhoria também ele por si só evite cada vez mais reclamações através dos mecanismos legais, que são exatamente o que estavas a referir, que é o livro de reclamações. O livro de reclamações é meramente um mecanismo legal jurídico que pertence ao Estado e que tem como função tentar defender os direitos dos consumidores. Legal. Quando eles próprios não conseguem obter essa solução ou sentir que o seu direito não foi de alguma maneira ou foi ultrapassado e não conseguiu ser usufruído daquilo que seria a sua expectativa inicial. Contudo, há aqui um ponto que eu acho que é fundamental. O grande desafio
continua a ser sempre a literacia digital. Até porque cada vez mais nós, enquanto consumidores, utilizamos mais mecanismos e equipamentos digitais e que estão em constante evolução. Não é? As próprias marcas também o fazem e trazem cada vez mais os clientes para este ambiente digital. Não é? E por essa razão, o aumento da literacia digital deve ser, sem dúvida, o foco em que devem estar atentos todos os players, ou seja, não só os reguladores, não só o Estado, os governos, mas também as próprias marcas. As marcas têm que ser parte integrante disto que é uma construção pedagógica para que todos possam cada vez comprar com mais confiança, com mais segurança e com mais transparência. Não é? Então, pegando um bocadinho ainda no que o Filipe há pouco perguntou, e para dar respostas, Chicão, também a esta questão que estavas a colocar, porque toda ela acaba por entrar em sintonia no que diz respeito a este comportamento das marcas e à necessidade que elas têm de ser cada vez mais transparente e mais célere na tentativa da resolução dos problemas dos consumidores. Eu entendo e felizmente tenho essa percepção, e os indicadores assim o mostram, que os departamentos de Customer Service estão muito mais atentos e muito mais interventivos junto dos clientes. As marcas também, elas próprias, cada vez estão mais interessadas em estarem próximas e presentes em plataformas como a nossa, ou pelo menos em também outras de reviews e próprios locais como as redes sociais. E isso demonstra esta abertura, esta transparência que as marcas, sem dúvida, já entenderam que se não estiverem desta forma, só sairão a perder e não haverá nenhum espaço hoje em dia em que se possam esconder e trabalhar de uma forma um bocadinho mais à parte desta realidade muito digital. Não é? Isso, sem dúvida, é um ponto muito a favor. Eu tenho a certeza que plataformas como as nossas, e estou-vos a incluir exatamente a vocês, reclamo aqui, que passados estes anos, que já são praticamente quase 2 décadas, no vosso caso e no nosso caso 15 anos, tenho a certeza que aquilo que foi o trabalho que nós fomos desenvolvendo foi parte integrante desta evolução que hoje em dia nós encontramos nos mercados onde nós estamos, porque percebemos claramente que as marcas, numa fase muito inicial, olhavam para nós de uma forma muito hostil, não queriam estar nas nossas plataformas, queriam continuar muito protegidas dentro daquilo que era a sua esfera, não é? A sua bolha, e trabalhar com os seus clientes apenas sem ter o escrutínio público, mas hoje em dia não. Hoje em dia, felizmente, já conseguiram perceber que a capacidade de poderem estar de uma forma muito próxima, muito transparente com o cliente, só é benéfico, porque a transformação de um detrator num promotor é, sem dúvida, o alcançar do sucesso máximo que se pode ter com um cliente. Sem dúvida. E não há storytelling mais verdadeiro, mais forte, do que realmente aquele que foi de uma reclamação passada para uma solução e tornada como um promotor. Perfeito. E sem dúvida as marcas já entenderam isso, que qualquer um de nós, quando pesquisa uma marca para tentar perceber o seu nível de reputação, se encontrar avaliações ou experiências de outros consumidores que identificaram problemas, que é perfeitamente normal. Aliás, ter reclamações é um indicador de cota de mercado. Toda empresa tem problema, né? Exatamente. Por isso, hoje em dia, felizmente, isso já não é um problema ter reclamações. Exato. Mas as marcas já entenderam que é um bom indicador ter um nível de resolução alto. E isso é talvez o maior indicador de segurança que pode existir. Agora, relativamente ao que me perguntaste, Chicão, o facto de existirem ainda mecanismos muito legais e que acabam por proteger o consumidor, sem dúvida, exatamente a experiência que tu tiveste aqui em Portugal, entrar em qualquer espaço físico e visualizar esse mecanismo sempre presente para poder defender o consumidor, que também é online, não necessariamente é o livro, ele também existe de forma online. Aliás, ele surgiu em 2018, por aí, 2017, com muitas ferramentas ou muitas funcionalidades que nós já tínhamos no portal da queixa. Se assim foi, não sei, mas se nós servimos de algum tipo de inspiração, ótimo, fico muito feliz que assim tenha sido. Mas
na realidade, o que é certo é que o consumidor, no final do dia, o que ele pretende é uma resolução rápida, imediata do seu problema. Perfeito. E não é uma coima aplicada por um regulador, nem por um supervisor, que irá resolver o seu problema, ou que será pelo menos o seu intuito inicial. Não é? Então, eu sou muito, como é que eu posso referir? Eu não vou dizer que não sou adepto de mecanismos legais, porque eles devem existir em momentos críticos, em momentos de limite, e isso, sem dúvida, é fundamental que essa isenção exista para poder defender quando não há possibilidade sequer de uma resolução, mas eu tenho a certeza que qualquer um de nós, em qualquer momento em que está a consumir e identifica um problema, a primeira coisa que realmente deseja é uma solução imediata e uma solução amigável. Porque a reclamação, quando ela é colocada em plataformas como o Portal da Queixa, eu reclamo aqui, ela é colocada com o objetivo de encontrar uma solução. Claro. A reclamação nunca é colocada com o objetivo de denegrir a imagem da marca, nunca é com o objetivo de criar algum tipo de atrito com aquilo que foi a experiência que o consumidor teve com a marca. Você está tendo uma conversa, né? Você está indo mais para conversa do que para discussão, para o meio jurídico, para o meio legal. Você está chamando ali para a mesa e fala, vamos conversar, vamos resolver esse problema. Então, acho que é muito mais o meio do caminho, né? Vamos encontrar aqui uma solução bacana. Então, acho que a gente tem essa característica realmente em comum ali, né, Felipe? Pedro, você estava falando, né? E é muito... sempre que a gente conversa, né? O Pedro é parceiro nosso já há bastante tempo, né? E sempre que a gente bate um papo, é muito legal, porque tem muita semelhança, né? Assim, não só entre o Reclame Aqui e o Portal da Queixa, todo o grupo, né? Mas também com os países, né? A gente, aqui no Brasil, Pedro, a gente fala da síndrome de vira-lata, que algumas pessoas têm, que acham que tudo na Europa é melhor, tudo nos Estados Unidos é melhor, mas a gente vê que tem coisas que a gente está, se bobear, até mais avançado, no mesmo nível, né? E problemas sempre vão acontecer. Você conhecia bem também o Maurício, né? Ele falava, toda empresa tem problema, boa é que consegue resolver. Então, e não só no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo. Então é muito legal também, passamos por isso, servimos de molde aqui para ferramentas públicas de reclamação. Então é muito legal ver a evolução de vocês. A gente é fã do trabalho aí do Portal da Queixa, de todo o grupo. E eu queria te fazer uma pergunta, antes da gente se encaminhar para o final, que é a respeito das equipes de atendimento que lidam com as reclamações registradas no Portal da Queixa. Por que isso? Aqui a gente conversou com várias empresas que têm uma equipe dedicada a atender as reclamações publicadas no Reclame Aqui. Então, você pega por exemplo, um grande e-commerce aqui no Brasil, tem às vezes 100 pessoas para atender as reclamações do Reclame Aqui, né? E eu imagino que aí em Portugal e em todos os países que vocês estão presentes, é parecido. Sempre vai ter uma outra pessoa, uma equipe para tratar. Conta um pouquinho para a gente, das suas experiências aí com as empresas, como que funciona? É uma equipe especializada? São centrais de atendimento? Conta para o pessoal aqui que trabalha com isso para eles entenderem como que é na Europa. Boa. Filipe, deixa só dar aqui um pequeno parênteses ao que tu referias, porque é sem dúvida um sentimento que às vezes nós temos enquanto cidadãos de um determinado país, não é? Esse sentimento é muito comum, eu creio que é muito comum a muitos de nós, quando achamos que aquilo que é feito noutro país é bem melhor do que aquilo que é feito no nosso, não é? E eu vou dizer isto porquê? Porque o português também tem essa mesma mentalidade. Não é? Eu acho que é muito latino, é muito também da nossa cultura. Não é? E quando nós pensamos em expandir, lá em 2018, 2009, quando começamos a entrar principalmente em Espanha, que era o país aqui logo ao lado, e para nós era o mais natural, até porque já tínhamos muitas marcas que já trabalhavam connosco e que têm origem espanhola, francesa, ou seja, não são empresas que nasceram em Portugal. Então, para nós, tornou-se muito mais fácil entrar logo nos países que estavam vizinhos e tendo essa facilidade até mais do que a própria língua. Mas aquilo que estavas a referir é muito interessante também, porque quando nós começamos a entrar nesses países, também tínhamos essa expectativa que talvez o mercado, por ser maior, e aquilo que outros países, principalmente mais para o norte da Europa,
seria, numa expectativa inicial, melhor ou fariam de forma diferente aquilo que nós fazíamos cá, começamos a perceber que não. Começamos a perceber exatamente que aquilo que é feito em Portugal, aquilo que é feito no Brasil, muitas das vezes ainda é muito mais avançado, nós estamos muito mais à frente do que, na realidade, outros países com mercados muito mais evoluídos. Não é? Então, muito depende da forma como nós olhamos e a forma como nós nos apresentamos perante o problema e a solução que acabamos por trazer. Sem dúvida que nós somos um grande case de study e um case de exemplo. Nós, e eu estou a englobar-nos exatamente no mesmo pacote, porque, sem dúvida, nós somos uma inovação. E essa inovação não existe em grande parte dos países. Isso é um orgulho que nós devemos ter, vocês enquanto brasileiros e nós enquanto portugueses. Sem dúvida que estamos a trazer uma inovação enorme para esta dinâmica do ponto de vista da relação marcas e consumidores e tudo aquilo que nós apresentamos e trazemos ao mercado. Não é? Com certeza. Mas pegando na tua pergunta, é muito curiosa porque se nós olharmos num processo evolutivo durante estes 15 anos, principalmente aqui na Europa e em Portugal, numa fase muito embrionária, numa fase muito inicial, as equipas que tratavam grande parte das reclamações que vinham via Portal da Queixa, até porque nós éramos considerados mais como um canal rede social, muitas das vezes eram as equipas de marketing, ou seja, as equipas que estavam também a começar a trabalhar as socials, as redes sociais na altura, e que tinham muitas dificuldades em conseguir, primeiro, identificar o problema, segundo, conseguir tratar ou apresentar uma solução que fosse eficiente e que fosse eficaz, que fosse de acordo com aquilo que era o cliente, e isso resultava numa nota negativa e numa insatisfação ainda maior por parte do consumidor. Não é? Então, durante algum tempo, houve um processo quase que difícil de entender como se resolve uma reclamação, como se trata uma reclamação numa plataforma pública e que está visível para todos, não é? Porque era diferente o processo de tratar uma reclamação internamente, não é? Quando nós recebíamos esse tipo de interação via canal e-mail ou telefone ou outro tipo de canal interno que as marcas tinham. A resposta pública do atendimento é meio que quase um posicionamento de marca, né? Exatamente. Ou seja, isso é um desafio bastante maior. Com então, certeza. durante muito tempo, as marcas não sabiam como posicionar este tipo de interação. Não é? E lá está. Então, começaram a ter que adaptar o próprio processo interno. Perfeito. E o seu workflow, a dada altura, começou a integrar este tipo de processo como se fosse um canal interno. Okay? Então, essas reclamações começaram a ir para as equipas de customer service, ou seja, as equipas de pós-venda. É? Legal. Mas também, nessa altura, isto já num processo evolutivo, também durante algum tempo, pelo menos na Europa, e eu creio que no Brasil também, e eu estou-me a referir, talvez há uns 5, 6 anos atrás, era muito comum este tipo de serviço ser terceirizado. Ou seja, existirem equipas externas, em outsourcing, que trabalhavam a reclamação, ou trabalhavam este tipo de interações de várias marcas, de grande, média e grande dimensão. Não é? Que também se deparavam com um problema muito grande, que era não entender o problema porque não estavam dentro da empresa. Uhum. E não no fluxo todo da empresa, ou seja, desde o primeiro momento em que é o primeiro touch point entre o cliente e a marca, até à experiência, até existir esta quebra em que o cliente identifica um problema, isso era só fundamental, ou seja, só realmente quem estivesse dentro da empresa é que conseguia perceber qual foi o momento do todo o procedimento em que na realidade causou esta dificuldade ou esta insatisfação junto do consumidor. Então aí começou-se também a existir outro problema, que era as marcas que tinham este tipo de serviço terceirizado, em outsourcing, deparavam-se também com outro problema, que é continuavam a ter avaliações negativas e continuavam a ter muitas dificuldades em dar uma resposta efetiva, porque tinham que devolver esse problema a outro departamento interno dentro da empresa e esperar que eles lhe dessem uma resposta de volta para depois voltar a colocar essa resposta em plataformas como a nossa e, no fundo, esperar que o consumidor ficasse satisfeito. Então, criou-se novamente mais um problema. Não é?
Nós fomos tendo sempre este feedback ao longo do tempo e felizmente fomos tendo a oportunidade de participar ativamente junto das marcas e com as marcas também, crescendo exatamente num objetivo de tentar solucionar ou criar um caminho que facilitasse todo este trabalho juntamente das marcas. Não é? Então, a dada altura, começamos exatamente a perceber que as marcas precisavam um pouco de uma junção destes serviços. Ou seja, primeiro, alguém que na realidade entendesse o problema, e isso seria sempre uma equipa de customer service, uma equipa que realmente estivesse capaz de identificar toda a jornada do cliente. Era muito importante que depois existisse elementos dentro dessa equipa que, lá está, representavam um pouco aquele serviço terceirizado, que tivessem a capacidade de abordar o cliente e comunicar com o cliente em momentos como este, que são momentos sensíveis. Nós nunca nos podemos esquecer que uma reclamação é um ato muito emocional. É completamente diferente de uma interação quando nós estamos numa loja e somos atraídos por uma comunicação de marketing ou somos abordados por um colaborador dentro de uma loja. A reclamação ela é recheada de emoção, né? É recheada de alguma tensão também. Né? É passional, né? Exatamente. Então é fundamental que quem comunica com essas pessoas, ou seja, com esses clientes nesse momento, saiba exatamente o que está a fazer. Então era fundamental que esse trabalho do outsourcing também viesse para dentro da empresa e que essa formação acabasse por ser também muito capaz ou seja, tornar capaz estas pessoas dentro das empresas para poderem comunicar. Mas depois existia um terceiro momento, que é o que é que eu faço quando chego ao final de todo este processo e tenho um promotor? E o que é que eu faço com este ranking? O que é que eu faço com esta reputação positiva? Perfeito. Então entrava exatamente aqui um terceiro momento, que é voltar a trazer o marketing para dentro deste processo, para que o marketing pudesse utilizar isto na terceira fase, na fase seguinte, e promover este trabalho fantástico que era desde o primeiro momento em que é identificado a reclamação, à comunicação e a resolução do problema e depois à promoção daquilo que era, no fundo, a satisfação dos seus clientes. Então eu acho que hoje em dia tudo isto engloba-se naquilo que nós hoje em dia chamamos uma área de CS, ou seja, de Customer Success, não é? Que durante muito tempo nós identificamos que eram departamentos que quase nem sequer comunicavam internamente dentro das grandes empresas e que hoje em dia, felizmente, já estão bastante mais próximos e já trabalham em sintonia e trabalham todos com o mesmo propósito, que é satisfazer o cliente, estar atento, estar exatamente onde eles estão, e isso é fundamental para uma marca, é estar exatamente onde estão os seus consumidores, não é? E depois promoverem-se exatamente como as melhores, com base naquilo que é a avaliação e a partilha de experiência dos seus próprios clientes. Nossa, perfeito. E assim, mais uma vez, Pedro, mostra a sinergia dos trabalhos, tanto do Reclame Aqui com o Portal da Queixa, quanto das empresas brasileiras, com as empresas portuguesas, inglesas, espanholas, que já perceberam o quão é importante o cliente, obviamente, né? Parece óbvio, mas o óbvio às vezes é difícil. E Pedro, eu queria muito agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Não sei que horas são aí em Portugal, mas sei que já é mais tarde. Queria agradecer muito a sua presença aqui. O próximo, espero que a gente consiga fazer presencialmente, você aqui no Brasil, sentado nessa mesa com a gente. Ou a gente em Portugal também, Ou a gente em Portugal, ou a gente vai aí te visitar e gravamos aí com você. Muito obrigado pela sua presença e o convite está feito. Muito obrigado eu. Filipe e Chicão, mais uma vez, foi um gosto enorme ter a oportunidade de partilhar um pouco aquilo que nós estamos a fazer deste lado, mas na realidade podemos ter sem dúvida um oceano que nos separa fisicamente, mas felizmente estamos juntos. E esta oportunidade de podermos partilhar as nossas experiências é sem dúvida muito gratificante. E obrigado mais uma vez pelo convite. Empresas irmãs, né? Chico, muito obrigado mais uma vez. Pessoal de casa, muito obrigado. Comentem aí, deixem feedbacks pra gente. Fale quem vocês querem que esteja aqui nessa mesa ou nessa TV, né? Participando do nosso bate-papo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.